Olá, gente! Estamos nos reunindo mais uma vez através dessa videoaula para darmos continuidade às nossas aulas, aos nossos temas e aos nossos assuntos. Ok? Primeiramente, espero que todos estejam bem, todos estejam em casa estudando e fazendo o seu melhor. Já estaremos juntos na sala de aula, se Deus quiser. Ok? Vamos lá, galera. De antemão eu já quero dizer para vocês, essa aula vai ficar disponível através do YouTube, ok? É necessário que eu coloque aqui na plataforma para que vocês cumpram o horário de vocês da aula de ensino religioso, beleza? Mas essa aula vai estar disponível sim para vocês no YouTube. Por quê? Porque tem algumas, vocês assistindo agora, vocês podem perder algumas anotações, algumas lembranças a qual você possam prestar mais atenção. Então essa aula vai ter como vocês verem depois, ok? Então fique tranquilo se vocês perderem ou não entenderem algum ponto ou algum assunto que eu vou tocar hoje. Ok, gente? Então, vamos lá. Dando continuidade aos nossos assuntos, hoje eu quero trazer um tema para vocês aí. Qual é o tema? Exatamente esse que vocês estão lendo. Pentecostes. Ok? Eu acho que eu já falei, a gente já teve essa aula nos anos anteriores, mas eu quero me aprofundar mais com vocês, sobre esse assunto. Eu quero me aprofundar cada vez mais. Vou trazer o que é o Pentecoste, como ele é visto nos dias atuais e como ele era visto antes no Antigo Testamento. Porque muitas pessoas têm uma concepção de que o Pentecoste só aconteceu no Novo Testamento. Então hoje a gente vai estar trazendo essas diferenças aí. Ok, gente? Então vamos iniciar a nossa aula. Se você estiver perto da Bíblia, pega a Bíblia aí, porque aí a gente vai utilizar. Eu já deixei aí em alguns slides aí, já tem os versículos, mas é muito importante que vocês estejam com a Bíblia de vocês, ok? Então vamos dar início à nossa aula. Então, gente, para iniciar aí, eu coloquei aí um pouco sobre o que é o Pentecostes. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas aqueles que já ouviram falar sabem que o Pentecostes está ligado a uma palavra grega que significa quinquagésimo, ou seja, 50. Quinquagésimo significa 50. Ok? Então vamos lá. O motivo é porque Pentecostes é o 50º dia. Em grego se chama Emera. Depois do domingo da Páscoa, ou seja, o Pentecostes ele é celebrado, ele é comemorado 50 dias, ele é lembrado 50 dias depois do domingo da Páscoa, ou seja, passado o domingo da Páscoa, nós contamos 50 dias e é exatamente onde a gente lembra o Pentecostes, onde a gente vê que o Pentecostes aconteceu. Então vamos lá. Este nome começou a ser usado no período final do Antigo Testamento e foi herdado pelos autores do Novo Testamento. Em outras palavras, o Pentecostes significa presença do Espírito Santo. Ou seja, o Pentecostes está totalmente ligado ao Espírito Santo. Não tem como a gente tocar no assunto Pentecostes se a gente tocar no nome do Espírito Santo, ok? Por quê? Porque é exatamente pelo Espírito Santo que a gente vai ver o Pentecostes acontecer. É justamente pelo Espírito Santo, através do agir do Espírito Santo, que nós vamos ver o Pentecostes acontecer, ok? Bem simples essa primeira passagem, essa primeira slide aí. Bem simples, bem light, vocês já viram isso aí. Então vamos lá, e eu quero adentrar em um assunto que às vezes nós não sabemos. Vamos lá. O Pentecostes no Antigo Testamento.
Por quê? Para muitas pessoas, o Pentecostes ele é tido só no Novo Testamento. Quando Jesus ele morre, ele ressuscita e depois de ressuscitado ele desce aos discípulos através do seu Espírito Santo. Então ali se deu o Pentecostes, mas não, o Pentecostes ele era celebrado também no Antigo Testamento. Ok? Ele era celebrado no Antigo Testamento, mas como, professor? Era da mesma forma? Não. Ok? Não era celebrado da mesma forma. Por quê? Até então o Espírito Santo não tinha descido para o povo, para um todo. Ok? Vocês vão ver que, a gente vai ver mais na frente, que quando o Espírito Santo desce através do Pentecostes, ele desce para uma quantidade de povo muito grande. Mas no Antigo Testamento, o Espírito Santo não descia nas pessoas, as pessoas não eram batizadas pelo Espírito Santo em uma quantidade grande. Não, só aqueles escolhidos por Deus eram agraciados pelo Espírito Santo. Só aquelas pessoas que Deus tinha uma missão para ela, não que, certo que para todas as pessoas Deus tem uma missão, mas para determinadas pessoas a missão do Antigo Testamento era muito maior. Vamos lá, um exemplo. O exemplo de Moisés, o exemplo de Josué, o exemplo de Abraão. Essas pessoas elas tiveram derramar do Espírito Santo. Ou seja, sobre ela aconteceu o Pentecostes, ou seja, elas foram batizadas pelo Espírito Santo. Ok? Então até aí tudo bem, até aí tudo tranquilo, tudo late, tudo de boa. Porque isso aí a gente vê durante a história do Antigo Testamento. Então isso aí é tranquilo. Vamos lá. Mas o que eu quero tocar com vocês é o seguinte. No Antigo Testamento a gente não vai ver a palavra Pentecostes. Não, a gente não vai ver essa palavra. O Pentecostes ele se dava através de outra coisa. Vamos lá. A festa do Pentecostes servia para agradecer a Deus pela comida que ele providenciava. Acontecia no fim da primeira colheita do ano e os judeus se juntavam para oferecer uma porção da colheita a Deus, ou seja, uma oferta para Deus. O Pentecostes era uma grande celebração que todos os judeus deviam atender em Jerusalém. Ou seja, vamos lá, para a gente pegar esse primeiro ponto. O Pentecostes ele era uma grande celebração dos judeus no Antigo Testamento. Mas eles celebravam o quê? Eles não celebravam o derramamento do Espírito Santo. Eles celebravam o quê? Eles celebravam a colheita, o que era dado por Deus. E eles faziam o quê? Eles ofertavam uma porção da colheita, ou seja, uma parte da colheita para Deus. Ou seja, ele ganhava, um exemplo, eles ganhavam 100 alimentos, ou seja, 50 alimentos seriam ofertados para Deus, ou seja, metade do que ele ganhava eles ofertavam para Deus. Então nessa oferta, nesse dia que o povo antigo ofertava os seus alimentos, era-se dado a festa de Pentecostes. Mas o nome não era Pentecostes. Qual era o nome? Tá aí em azul para vocês. Era a festa da colheita dos primeiros frutos. Ok? Vamos lá. Lá em Números 28, versículo 26, vai trazer para a gente um pouco sobre isso aí. Vejam só. No dia das primícias, quando oferecedes a Deus uma oblação, ou seja, a oblação significa uma oferta de frutos novos, na nova festa das semanas, tereis a Assembleia Santa, não fareis nenhuma obra servil. Ou seja, vejam só, essa festa no Antigo Testamento, ela era tida com dois nomes. Anotem aí esses dois nomes, que era a festa da colheita dos primeiros frutos ou a festa das semanas, ok? Era tido como esses dois nomes. Em muitas Bíblias
vai se trazer essa que está aí para vocês, a colheita dos primeiros frutos. Já na minha Bíblia aqui, já traz com a festa das semanas, ou seja, vai variar, mas o sentido vai ser o mesmo. Vocês veem que na minha Bíblia está aqui, festa das semanas, mas o sentido está o mesmo, que é o quê? Ofertar as suas oferendas a Deus. Então era isso que o povo antigo fazia. Ou seja, no Antigo Testamento, o Pentecostes se dava através de quê? Através da oferta de alimentos a Deus. Ou seja, os judeus, principalmente, eles eram agradecidos a Deus por tudo aquilo que ele dava ao seu povo. Ok, gente? Tranquilo, de boaça. Vamos lá. E passado esse Antigo Testamento, o que o Pentecostes representa no Novo Testamento? Vamos lá. Primeiro de tudo, o Pentecostes ele representa um cumprimento da promessa de Cristo ao final do Evangelho de Lucas. Ok? Então, o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, ele vai cumprir aquilo que Lucas falou. Veja só, é importante que, para primeiro a gente aprender o que foi o Pentecostes no Novo Testamento, é necessário o quê? Que nós estejamos ligados na Sagrada Escritura, na Bíblia. Vejam só, o Novo Testamento vai começar com o livro de Mateus. Vamos lá. No Novo Testamento nós vamos ter os 4 primeiros evangelhos. Quais são os 4 primeiros evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos lá novamente. Mateus, anotem aí. Os primeiros evangelhos, os primeiros livros do Novo Testamento. O primeiro, Mateus. O segundo, Marcos. O terceiro, Lucas. E o quarto, João. Ok? Até aí tudo bem. Logo após esses 4 evangelhos, vem qual livro, professor? Atos dos Apóstolos. E é justamente no ato dos Apóstolos que a gente vai ver, logo no início de Atos, a gente vai ver como aconteceu o Pentecostes. Ou seja, como eu trago aí para vocês, representa um cumprimento da promessa de Cristo no final do Evangelho de Lucas. Ou seja, isso aconteceu antes dos Atos dos Apóstolos. Essa promessa aconteceu antes de Pentecostes, obviamente. Mas o que é que está dizendo lá no final do Evangelho de Lucas? Vamos lá, eu deixei aí para vocês já anotado para vocês não terem um trabalho. O que é que está acontecendo lá? O que é que está dizendo lá? Assim é que está escrito. E assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido do meu Pai. Preste atenção. Eu vos mandarei o prometido do meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade, até que sejais revestido da força do alto. Eu quero que vocês prestem atenção principalmente nessa última frase aí. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Professor, não entendi. Vamos lá. Deus ele promete a nós, Deus ele promete ao povo do Novo Testamento que iria criar uma aliança com o povo. Como é que Deus ele cria uma aliança com o povo no Novo Testamento? Através de quem? Através de Jesus. Por quê? Porque Deus ele se faz humano no meio de nós através de Jesus. Ok? É
como está escrito lá em João, porque Deus amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então Deus amou tanto o mundo que ele enviou o seu Filho, que era Jesus. E ele dá uma promessinha aí no finalzinho, até que sejais revestidos da força do alto. Professor, eu não entendi que forças do alto é essa. É justamente o Espírito Santo. Ou seja, Deus através de Jesus, vai nos prometer algo que a nós não, naquela época aos seus apóstolos. Toda essa frase aí foi dita aos seus apóstolos, ok, gente? Então Deus através de Jesus vai dizer que vocês vão ser revestidos pela força do alto. E que força do alto é essa? O Espírito Santo. Então nós vamos ver mais relatos sobre isso logo após o Evangelho de Lucas. Mas é justamente no livro de Atos que vai acontecer o derramamento do Espírito Santo. Então justamente a gente já vai pular para o livro de Atos dos Apóstolos. Ok? Já deixei aí preparado para vocês, mas no final da aula eu tenho uma missão para vocês também, ok? Tenho uma missão para vocês, mas vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula aqui. Está lá dizendo em Atos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Nesses 4 versículos nós vamos ver como se deu o Pentecostes. Vamos lá. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ou seja, a gente vê que o Pentecostes nesse dia foi um Pentecostes diferente do Antigo Testamento. Não era mais as pessoas, o povo que estava ofertando algo a Deus, mas era Deus que estava ofertando o seu Espírito Santo para o povo. Entenderam? Ou seja, o Pentecostes é uma oferta que Deus nos faz. Ele diz: eu vou derramar sobre os meus filhos o meu Espírito Santo. E como se deu esse derramar do Espírito Santo? Porque o Senhor falou, professor, que o Espírito Santo, Deus, ele é o próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo não se toca, não se enxerga. Beleza, isso aí é nítido, isso aí é verdadeiro. Mas como se deu? Como os apóstolos eles receberam algo que eles não podem ver, que eles não podem tocar, certo? Eles não viram e nem tocaram, mas eles sentiram. Como? Vai dizer aí, apareceu-lhe uma espécie de línguas do fogo, ou seja, quando eles viram no céu, apareceu para eles uma grande língua de fogo. Ok? Uma grande língua de fogo que se repartiram sobre cada um deles. E ficaram todos cheios do Espírito Santo. Ou seja, sobre eles foram soprados. Em algumas Bíblias, quando vocês forem ler, vai dizer que houve um vento impetuoso sobre eles. Houve um vento que levava essas línguas de fogo para eles. Ou seja, é um mistério tão grande de Deus para nós em Pentecostes, que é difícil a gente entender como se deu isso. Mas o Espírito Santo, ele flui naquelas pessoas tão naturalmente que
eles começavam a orar, a falar em outras línguas, mas aquelas línguas só quem entendia era o próprio Espírito Santo. Por quê? Porque Deus ele queria ligar com o homem, queria ter com o homem uma intimidade maior através do seu Espírito Santo. Então, resumindo tudo, o Espírito Santo foi o derramamento, o Espírito Santo não, o Pentecostes. O Pentecostes foi o derramamento do Espírito Santo de Deus para os apóstolos, no meio dos apóstolos. É importante dizer, quando houve o Pentecostes, eu vou dar essa missão para vocês, vocês vão ler e vão entender mais, não estavam só os apóstolos. Vai dizer na Sagrada Escritura, na Bíblia, que estavam cerca de 120 pessoas que estavam orando, que estavam rezando para Deus. E é nesse momento que vai acontecer o derramamento do Espírito Santo, vai acontecer o Pentecostes. Ok? Tranquilo aí, de boa, bem de boaça. Vamos lá. Esta passagem contém dois símbolos do Espírito Santo e sua ação. A gente vai ver que o Pentecostes vai acontecer com dois símbolos. Quais são os dois símbolos? Muitas vezes, quando a gente vai pesquisar sobre o Pentecostes, vai aparecer lá uma pomba, não é isso? Também é um dos símbolos do Pentecostes, porque a pomba significa paz, a tranquilidade, então, enfim. Mas nessa passagem aí a gente vai ver dois símbolos importantes, que é o que? O vento e o fogo. E o que representa cada um delas? Vamos lá. O vento é um símbolo básico do Espírito Santo. A palavra grega, que significa espírito, pneuma, também significa vento e sopro. Ao cristão é dado a entender a conexão entre o vento forte e o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele é esse vento forte que sopra sobre os apóstolos. O Espírito Santo é esse vento forte que Deus faz para que a gente tenha essa intimidade com o Espírito Santo. Ou seja, o Pentecostes, ele foi um grande vento forte. O Espírito Santo, que na palavra grega se chama pneuma, ou seja, o pneuma, ele se dá através de nós com um grande vento forte. Com um grande vento forte. E a outra relação é o símbolo do fogo. E o que significa essa palavra fogo? Vamos lá. Enquanto a água significa o nascimento e a fecundidade da vida dada no Espírito Santo, o fogo simboliza a energia transformadora dos atos do Espírito Santo. Ou seja, o fogo, ele significa uma energia vibrante que o Espírito Santo dá para nós. O fogo representa uma energia surreal que o Espírito Santo deu para os discípulos, deu para os apóstolos e ele quer dar para nós. Ok? Então o fogo é essa energia vibrante, essa energia estonteante. Beleza? É interessante que João, todos sabem que João Batista foi aquele que batizou Jesus, ok? Nós sabemos que, vejam que interessante, isso aconteceu muito antes do Pentecostes. Vejam como já profetizavam sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre esse Pentecostes. Vamos lá. João Batista, ele foi aquele cara que batizou Jesus, ok? João Batista, ele batizou Jesus aonde? No Rio Jordão. Ou seja, Jesus foi batizado com água, porque no rio tem água, obviamente, né, professor? Vamos lá. Mas João Batista, ele falava uma coisa muito interessante, porque João Batista, ele é tido como o precursor do Salvador. O que significa isso? João Batista foi aquele que tinha a missão de anunciar a vinda do Salvador, ou seja, anunciar a vinda de Jesus. E quando ele batizava, João Batista sempre falava: eu vos batizo com água, mas haverá aquele que não batizará apenas com água, mas sim com fogo.
E o povo ficava doido. Que homem é esse que vai batizar com fogo? A gente vai se queimar. Não, mas o fogo que João estava se referindo não era um fogo de se queimar, de se machucar, não. Mas era o fogo do Espírito Santo. Então veja que o Pentecostes, veja que o derramamento do Espírito Santo, ele também é uma profecia de muitos profetas, obviamente. Vejam que muitas pessoas já falavam sobre esse derramamento do Espírito Santo, assim como João Batista. Ele dizia que eu vos batizo com água, mas haverá aquele que não vos batizará apenas com água, mas também com fogo. Era justamente Jesus, era justamente Deus. Então é incrível a gente entender isso. Então, a gente concluindo essa nossa aula, a gente entende o quê? Vamos lá. Primeira coisa, o Pentecostes tinha significado diferente no Antigo e no Novo Testamento. Vamos lá, lembrando novamente, no Antigo Testamento, a gente vê lá em Números 28, capítulo 28, versículo 26, a gente vê que há uma confirmação disso, que o povo ele se reunia em uma festa. Como era o nome dessa festa? Se tinha dois nomes, a festa da semana ou a festa das ofertas dos alimentos, ok? Tranquilo. E o que acontecia nessa festa? O povo, feliz pela colheita, feliz por tudo aquilo que Deus tinha dado, eles ofertavam uma parte daquela colheita para Deus, como forma de agradecimento. Então a festa de Pentecostes era isso. Pentecostes porque tinha um significado diferente no Antigo Testamento. Entendam isso, gente. O Pentecostes não, como eu disse para vocês, no Antigo Testamento a gente não vai encontrar a palavra Pentecostes. O Pentecostes ele era celebrado no mesmo dia, mas tinha um nome diferente e era uma festa diferente. E o que festa era essa? Era justamente a festa das semanas, a festa dos primeiros frutos. Ok? Segundo ponto para ser lembrado, Jesus foi aquele que preparou todos, principalmente os apóstolos. Por quê? Porque eu coloquei entre parênteses aí, principalmente os apóstolos. Certo que Jesus veio para todos nós, ok, a mensagem foi para todos nós, tanto é que hoje a gente tem a Bíblia. Mas Jesus ele teve uma intimidade maior com os seus apóstolos, porque ele estava preparando os apóstolos para que quando ele fosse levado novamente aos céus, fossem os seus apóstolos que fossem os encarregados para levar as palavras de Deus. Jesus foi aquele que preparou todos para que pudessem receber o Espírito Santo. Isso é justamente como a gente vê no final do Evangelho de Lucas. Eu vos darei o prometido do meu Pai, ou seja, o prometido de Deus. E dentro de poucos dias recebereis as forças do alto. Então Jesus ele preparava os seus discípulos para que eles pudessem receber essa força do alto. O Pentecostes no Novo Testamento é apresentado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E o Espírito Santo desce através do vento e fogo. Ok? Bem simples isso aí. Vamos lá. Qual a missão que eu tenho para vocês? A missão é bem simples. Eu acho que a gente já estudou muito, algumas vezes sobre isso. Então a missão é bem simples. Quero que vocês, na Bíblia de vocês, vocês leiam Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Todo o capítulo 2, ok, gente? Todo o capítulo 2. Vocês vão entender justamente como ocorreu o Pentecostes no Novo Testamento. Vocês lendo isso, vocês estão entendendo todo o Pentecostes. Ok? Bem simples essa atividade, gente. Então, lembrem que a gente está passando por um período difícil, então as aulas da gente está sendo através de vídeos. Ou seja, não depende também só do professor, mas também depende do esforço de vocês e a gente confia verdadeiramente em vocês. Então, estudem. Porque nenhum assunto principalmente que eu estou dando aqui,
vai ser em vão. Quando a gente voltar às aulas, vai ter um sentido. A gente vai precisar disso. Então é necessário que vocês precisem estudar. E qual a missão dessa semana? Estudar e ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ok? É um capítulo não tão grande. Um capítulo bem tranquilo. Acho que dá uma folha. Ok, gente? Então fica essa atividadezinha para vocês aí. Beleza? Então até a próxima aula, se Deus quiser. Então estudem, sejam fortes e a gente vai sair junto dessa. Ok, gente? Um abraço e um cheiro do seu professor de ensino religioso.